O que significa ser professor no século XXI? Como nossas trajetórias pessoais e profissionais moldam nossas práticas docentes e nossa visão da pedagogia e da didática? Nesta jornada, conversamos com futuros mestres sobre suas percepções da pedagogia, didática e o que significa tornar-se professor. A experiência em sala de aula é marcada por aqueles que deixam um legado. O que torna esses professores memoráveis? Será sua didática? Seu acolhimento? Sua paixão pelo ensino? O professor inesquecível é aquele que contribui para a construção da nossa identidade, que ilumina os nossos caminhos e que também nos faz florescer. É por meio da prática desse professor que ele contribui para a construção dos nossos conhecimentos científicos e também de mundo, que é através, principalmente, do afeto, do carinho, da escuta e do amor que ele constrói a sua prática. Esses professores inesquecíveis, através da sua prática e da identificação com essa docência, nos faz querer nos tornar também professores inesquecíveis. Um professor inesquecível é aquele que vai além de ensinar o conteúdo. Ele enxerga cada aluno como um ser humano em desenvolvimento, com sonhos e desafios, e oferece um acolhimento que nos faz sentir seguros e valorizados. Esses professores têm uma didática especial, porque eles fazem adaptações para que todos possam aprender. E sua empatia nos dá forças para seguir em frente. Mas o que realmente os torna memoráveis é a paixão com que eles ensinam, nos inspirando a seguir em frente. Para mim, um professor inesquecível é aquele que enxerga o aluno para além do conteúdo. Ele consegue atravessar as barreiras educacionais, né? Como bem destacou o Paulo Freire, não é somente transmitir conhecimento, é criar uma relação. É a partir das experiências, da bagagem, né, do aluno que a gente vai construindo laços. Outro dia eu estava vendo uma tarefa junto com meu filho e vi um texto falando que a escola não é somente tijolos enrijecidos, uma parede fria, mas também as relações que a gente cria dentro desse ambiente, né? Porque o professor é gente, o aluno é gente, o coordenador, o diretor é gente. Então, a gente precisa atravessar marcas mais profundas na vida desses estudantes, né? Então, o professor inesquecível é extremamente importante porque ele cria o senso de pertencimento escolar. O aluno, ele precisa se sentir inserido para ter significado na vida dele, esse espaço, né? Então, eu acredito que os professores inesquecíveis são extremamente importantes. Eu tive um professor inesquecível que, de alguma forma, plantou a sementinha da arte na minha vida e todos os meus projetos, sejam profissionais, pessoais, eles partiram desse professor. Então, eu agradeço muito e viva os professores inesquecíveis. Ser um professor inesquecível, muitas vezes é aquele que tem uma metodologia, uma didática inesquecível, que marca o aluno, né? E durante o período pandêmico, né, aquele período de aulas remotas, eu tive uma experiência desafiadora como professora, no ponto de tentar inovar as aulas, já que de forma presencial não seria mais possível. E durante as minhas aulas de matemática, eu sempre buscava, durante esse tempo, trazer jogos, trazer formas de aproximar o aluno do conteúdo e aproximá-los também, mesmo que de forma virtual. E eles tinham essa interação comigo e interação entre eles, né, durante as aulas. E eu sempre percebia uma aluna vindo conversar comigo após esses momentos, dizendo o quanto aquela aula marcou, o quanto aquela aula foi boa, foi legal e o quanto ela aprendeu. E aí passou-se o tempo, fui para outras escolas, né? E eu a reencontrei nas redes sociais. Quando eu fui olhar lá a biografiazinha do Instagram dela, ela dizia que o sonho dela era se tornar professora de matemática. E aí não sei se foi aquela vivência que a marcou, mas acredito que foi uma das que a fez decidir, né, por esse futuro de ser também professora. A pedagogia e a didática são pilares centrais na formação docente. Como eles se manifestam no dia a dia de quem está no processo de tornar-se professor? Formar-se professor é um processo contínuo, onde o desenvolvimento pessoal e profissional se entrelaçam. Ser professora me atravessa muito mais do que profissionalmente, né? Me atravessa como pessoa.
E ser professor é muito mais do que uma implicação vocacional, né? Ou seja, ser professor por amor. Ser professor implica conceitos históricos que são atravessados na pedagogia, né, a partir de seus fundamentos e como uma ciência que estuda a educação, e também pelas técnicas utilizadas na didática. O processo de tornar-se professor, professora, a gente tem em mente 2 elementos essenciais, que é a pedagogia e a didática, e como esses elementos se articulam no cotidiano. E aí eu respondo que é a partir da prática diária, todos os dias, em qualquer lugar onde o professor e a professora estiver, quer seja na pesquisa, na extensão, no ensino. Por quê? Porque quando a gente está na prática, a gente está colocando a teoria e essa prática mediante a ciência, o conhecimento e os saberes. A minha experiência pessoal acabou incidindo na minha experiência como um docente, como professor. Então, comecei já a estudar com uns 14 anos de idade, foi quando eu fui ter a oportunidade de frequentar uma escola, e diante disso não parei mais. Achei bonito o trabalho dos meus educadores, e daí então eu achei muito interessante e segui a profissão, né? Fiz a faculdade na Universidade Federal do Ceará, e a minha profissão tem se dedicado principalmente a ter uma atividade voltada para os interesses da classe trabalhadora, porque a minha profissão, com certeza, ela está toda envolvida nas minhas práticas pessoais, envolvida pelos movimentos sociais, nas práticas do MST, e diante dessas práticas a gente foi se formando, aperfeiçoando na sala de aula, tanto que a gente tem uma defesa exclusiva da classe trabalhadora. Então, a nossa formação como professor tem todo esse envolvimento com os movimentos sociais, e a nossa defesa em sala de aula é defender uma educação humanista, uma educação que envolva as emoções, que envolva a classe trabalhadora, de modo que seja uma educação realmente para a libertação e não para a opressão. O Vanderlei falando isso me remete exatamente dentro da minha perspectiva de estudo, de trabalho. Pelo fato de eu ser, primeiramente, a minha formação inicial ser da área de saúde, e hoje eu me vejo trabalhando com a educação de jovens e adultos, hoje há cerca de 10 anos. Então, é uma formação, um estudo, uma metodologia libertadora. Quando eu falo de educação de jovens e adultos, eu não posso deixar de mencionar Paulo Freire. Então, a cada dia que passa, eu aprendo mais com meus alunos. Então, particularmente, pelo fato também de ser licenciada em Biologia, eu estou atualmente trabalhando aqui no PPGE com a pesquisa de plantas medicinais, e os nossos alunos, que são adultos e idosos, eles se engajaram porque eles trazem todo o ensinamento, todo o histórico, todas as referências de uma vida. Então, é aquele estudo contemporâneo, onde a gente aprende com as vivências, não só dos professores, mas dos alunos. Refletindo sobre a formação docente a partir dos relatos de minhas experiências de vida, desde minha formação, desde a educação básica até o presente momento, me faz entender que todas essas histórias estão interligadas e que elas contribuíram para a minha formação, né, enquanto docente. A trajetória de vida, ela compõe a formação, né? As lembranças de coisas, de fatos que marcaram a nossa vida, elas podem ser reconstituídas dentro da formação. E aí, fazendo uma viagem no passado, eu consigo lembrar de fatos que marcaram minha vida e que contribuíram para a minha formação, quando, por exemplo, na minha adolescência enquanto aluno, que eu estava prestes a desistir de estudar, um professor inesquecível, ele me abordou e conversou comigo. Então, aquela didática da acolhida, aquela didática da escuta, rendeu frutos, e hoje eu estou aqui. Ser professor é estar em uma eterna jornada em busca do aprender, em busca da reflexão, em busca de renovar. É em busca da própria identidade. É estar preparado para as intempéries da vida e, mesmo assim, ser capaz de se ressignificar. É capaz de continuar na sua trajetória docente. Ser professor é muito mais do que isso.
é saber trabalhar colaborativamente com o seu estudante. Ser professor, o eu ser professor, como o Paulo Freire muito diz, é aquele momento em que você chega junto com o aluno e faz a construção do momento do saber e do conhecimento. Tornar-se professor, para mim, eu acho que é transformar o meio que a gente vive, principalmente na questão com os alunos, né? Essa transformação de que o professor traz consigo, né? Os laços, a aprendizagem. Tornar-se professor é um desafio, né? Principalmente aqui no Brasil. Mas, diante de tudo isso, a transformação de que o professor traz para a vida do aluno, né? Ele traz consigo momentos, aprimoramentos, que faz com que o aluno transforme o meio que ele está, né? A educação, ela é transformadora. Então, quando a gente vive esse processo como protagonista dessa transformação na atuação do aluno, a gente se faz professor, a gente transforma o meio que a gente vive com eles. Como diz a professora Selma Garrido Pimenta, se a educação não é uma prática humanizadora, ela pode operar na reprodução da ideologia dominante de conservar, manter ou aprofundar as desigualdades sociais. Como ter uma educação verdadeiramente humanista? O professor tem a incumbência de transformar a realidade social do aluno, a partir do conhecimento historicamente acumulado, como diz Saviani. E nesse procedimento, a gente passa por inúmeras dificuldades, que vão desde as barreiras que estão ligadas aos conhecimentos curriculares, pedagógicos e experienciais, como diz Tardif, porque a faculdade ainda não alinha o conhecimento teórico ao conhecimento prático. Temos também dificuldades que estão agregadas às barreiras atitudinais e também os recursos que as instituições ainda não contemplam. Nessa perspectiva, a gente tem que começar a sair dessa zona de conforto e lutar e resistir para que a gente consiga alcançar essas crianças e uma aprendizagem cada vez mais significativa. Falar sobre a profissão docente é também pensar nos desafios diários que nós professores enfrentamos, seja de formação, seja dentro da própria sala de aula. Quando eu penso sempre na questão dos desafios que nós enfrentamos, vem à cabeça sempre algo relacionado sobre a quantidade de alunos que nós atendemos todos os dias. Sala de aula superlotada, que às vezes nem sempre conseguimos ver todas as singularidades dos alunos. E isso é essencial dentro da sala de aula. Os alunos eles têm uma bagagem cultural, eles trazem consigo diferentes estilos e modos de aprendizagem. Então, nós, como professores, precisamos compreender todas as singularidades. Então, existe um grande desafio quando pensamos, por exemplo, nessas salas de aulas superlotadas. No entanto, mesmo com todos esses desafios que nós, professores, enfrentamos, nós temos um desejo constante de mudança, desejo de tentar chegar nesses alunos e tentar fazer com que a educação ela seja o mais equitativa possível e que tenha mais qualidade. A educação humanista é uma teoria pedagógica que valoriza o ser humano em sua totalidade. Não só apenas promove o desenvolvimento cognitivo do ser, mas ele também se valoriza a participação dos estudantes e estimulando esses alunos para um pensamento crítico e fazendo a articulação entre o professor e o aluno, onde se relaciona. O professor é um mediador, onde estimula o aluno para ter um conhecimento crítico. Como disse Saviani, na sua obra Pedagogia Histórica Crítica, a educação é uma socialização de conhecimentos produzido historicamente pela humanidade. Uma das maiores querelas que nós encontramos na nossa educação, que perpassa, que atravessa a nossa docência, vai desde a educação, a formação inicial e a formação continuada dos nossos professores, que não abarca toda a diversidade cultural e social que nós encontramos no cotidiano da sala para garantir uma verdadeira inclusão. Uma outra querela que nós encontramos também são as questões sociais e políticas que contribuem para o esvaziamento da figura desse professor para com o processo com a educação, com a escola e com os alunos. Uma educação verdadeiramente humanista é aquela que leva em consideração, durante a sua prática,
todos os aspectos subjetivos dos alunos. Leva em consideração aquilo que eles trazem, aquilo que há no sujeito que não se reflete na matrícula que ele possui. Então é considerar que o aluno é muito mais do que um número. Ele é um ser humano com aspirações, com objetivos, com desejos. Então a educação verdadeira humanista deve, em sua prática, refletir todos esses objetivos que os discentes possuem. O ser professor está em constante transformação. E nessa jornada, a pedagogia e a didática seguem como companheiras essenciais, moldando os caminhos da educação. Eu sou professora. Eu sou professora. Eu sou professor. Eu sou professora. Sou professor. Eu sou professora. Eu sou professor. Eu sou professora. Eu sou professora. Eu sou professor e acredito na educação.